Mateus capítulo 16, versos 15 ao 18. Mas vós, os discípulos, continuou ele, o Senhor Jesus: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 18 conclui o texto dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a declaração de Cristo como a rocha eterna, eu edificarei a minha igreja. E nós estudamos basicamente esta sentença na primeira parte do assunto. Ou seja, a igreja é estabelecida sobre Cristo, tem a autoridade de Cristo, é organizada por Cristo, é santificada por Cristo e será vitoriosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que vimos basicamente no primeiro assunto. Agora, nós dedicaremos um tempo sobre a segunda declaração. Depois de entendermos que a igreja depende dele, ele nos diz que as portas do inferno, do Hades, essa é a palavra original que está ali, as portas da sepultura, da morte, não prevalecerão contra a igreja de Cristo aqui na terra. E por uma razão muito simples: enquanto o Senhor Jesus for o Deus dessa igreja, Ele é o Senhor da vida. Ele diz que nele há vida e vida em abundância. O interessante é que a mensageira do Senhor diz que Lázaro, apenas abrindo um breve parênteses, só morreu porque a presença de Jesus não estava ali juntamente com Lázaro. Porque se Jesus estivesse com Lázaro, seu melhor amigo, ele não morreria. Porque na presença do Deus da vida, do originador da vida, a morte não tem poder absolutamente algum. E o que o texto está dizendo é que enquanto a igreja estiver estabelecida sobre ele, a morte da igreja será uma tentativa de Satanás, mas ele nunca conseguirá êxito na sua luta contra ela. Essa declaração nos permite compreender que a igreja de Deus avançaria. A igreja de Deus teria conquistas no planeta Terra, ela cresceria, ela se solidificaria. Só que esse crescimento, essa solidez, não viria sem sacrifício. É isso que Jesus está dizendo ali. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, em outras palavras, ele está querendo dizer: o diabo usará toda a sua potestade com o objetivo de destruir e neutralizar a igreja. Porque Satanás sabe da importância da igreja de Deus. Enquanto o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, a igreja de Deus é um instrumento através do qual o Senhor apresenta a sua palavra e ajuda as pessoas a entenderem o caminho da salvação. Isso é muito importante entendermos. A igreja salva alguém? O que vocês acham? A igreja salva? Não, a igreja não salva. A igreja apresenta o caminho da salvação. Esse é o propósito da igreja. É importante? Importantíssimo, mas não é tudo. E sabendo disso, o inimigo usaria todo o seu poder, e principalmente nos últimos tempos. Lembrem-se de Apocalipse capítulo 12, onde diz que o diabo foi lançado do céu, ai da terra e do mar, pois o diabo vem até vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E no finalzinho da história, o versículo 17 de Apocalipse 12, ainda diz que a fúria dele seria concentrada contra o povo remanescente. E nós vamos descobrir hoje que povo é esse. Mas a promessa diz que ainda que o diabo se levante contra esse povo, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Deus. Agora, o que é mais interessante é que desde o princípio, essa declaração do nosso Salvador se mostraria extremamente verdadeira. Desde o princípio, de quando a igreja cristã foi fundada no planeta Terra. Costuma-se dizer que a igreja primitiva, a igreja cristã, começou com o episódio do Pentecostes, ou seja, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Isso é algo quase que comum entre a maioria dos teólogos cristãos. Se nós estudamos o livro de Atos e avançamos, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem, um imperativo para a sua igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho.
E ele, inclusive, traçou a estratégia de como a igreja deveria agir. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Se nós analisamos o livro de Atos, no capítulo 2 a igreja estava em Jerusalém. No capítulo 3 a igreja estava em Jerusalém. No capítulo 4 em Jerusalém. Capítulo 5 Jerusalém. Então, durante um longo tempo, a igreja de Deus, fundada por Jesus Cristo, não saía do território de Jerusalém. Jesus havia ordenado à igreja a pregação do santo evangelho por todos os lugares do mundo. Mas a igreja não saía de Jerusalém. Então Deus, na sua infinita onisciência, sua onissapiência, sua sabedoria infinita, que conhece o fim desde o princípio, permitiu que essas palavras de Jesus fossem colocadas em prática. O diabo se levanta com fúria contra um dos principais diáconos da igreja de Cristo. Eu me refiro a Estevão. Era o diácono mais influente, talvez o mais sábio. A serva do Senhor diz que ele tinha um conhecimento do grego e tinha também um relacionamento com os gregos da época e, portanto, a influência dele com os judeus que haviam sido helenizados era muito grande. E o judaísmo se tornou revoltado com isso, porque eles estavam perdendo muito adeptos para o cristianismo e eles sabiam que o principal pregador, um dos principais pregadores, era Estevão. Então, Estevão agora é convocado a comparecer perante o Sinédrio. E ele faz aquela que, para mim, é uma das pregações mais bonitas de toda a Escritura. Atos, capítulo 7. Não vou lê-la agora. Se você quiser, depois faça uma meditação nessa pregação na sua casa. Estevão começa a contar a história do povo de Israel desde o princípio, mas chega em um momento da história onde ele vê uma reação dos judeus que o preocupam, e você vê que Estevão parece que faz uma interrupção abrupta na sua pregação. Ainda havia mais história para contar, a ser contada, mas ele para de repente e ele já conclui o seu sermão. Por quê? Porque no momento em que ele vê o sacerdote, quando Estevão vê que o sacerdote rasga as suas vestimentas, a mensageira do Senhor diz que naquele momento ele enxergou qual seria a sua sorte, o seu futuro, e o futuro dele seria o martírio. Nós sabemos o que aconteceu com Estevão. E a história de Estevão é um marco para isso que Jesus disse, de que as portas do inferno se levantariam contra a igreja de Deus. O povo do Senhor ficou extremamente abalado com a morte de Estevão. Estevão foi levado para fora da cidade de Jerusalém e ele foi apedrejado até a morte. E o diabo, talvez naquele momento, e isso que é o mais impactante, porque quando as potestades do mal se levantavam, as conquistas de Satanás contra a igreja davam a impressão que chegariam ao ponto da igreja deixar até de existir. E nesse momento, a igreja de Deus se dispersa. Nós já vemos o Senhor da igreja gerenciando a sua igreja e no meio do martírio, do sacrifício e do sofrimento, o propósito de Deus estava se cumprindo. Quando o diabo pensava que ele havia declarado vitória sobre a igreja, quando o inimigo pensava que ele conseguiu semear no coração dos discípulos o medo do martírio, mal sabia ele que o Senhor Deus Todo-Poderoso estava preparando um daqueles que seria o apóstolo mais relevante, mais importante na história do cristianismo, que teve uma participação tremenda em quase todo o Novo Testamento. Ou seja, enquanto Satanás cantava vitória no martírio de Estevão, Deus já estava preparando a conversão futura do apóstolo Paulo. Olha que impressionante. Ou seja, as portas do inferno se levantarão, produzirão medo, mas Deus, como proprietário da igreja, Deus, como soberano da igreja, mesmo na desgraça, no sacrifício e na aparente derrota, ele reverteria a situação e, no final das contas, a maldição de Satanás seria convertido em bênção para o crescimento e estabelecimento da igreja de Cristo. Foi isso que aconteceu ali em Atos.
Nós vemos então já no início, na origem da história da igreja, esse desenvolvimento. Se nós avançamos um pouquinho mais, todos os discípulos já haviam morrido, todos. Eu acho que, não me recordo agora absolutamente, mas os 11 mortos por martírio, todos. Chegamos lá no ano 90, só restava o apóstolo João, já um senhor de idade, com muita experiência, vivendo num período em que a igreja de Cristo estava sendo assolada por doutrinas gnósticas. A igreja de Cristo sendo atacada pelas dúvidas se Jesus Cristo era ou não era verdadeiramente o Filho de Deus, que existiu desde a eternidade. João era um apóstolo importantíssimo, ele era quase o baluarte do cristianismo naquele momento. Era o único discípulo vivo. E a igreja precisava imensamente do apóstolo João. Eu não sei se eu falei Paulo antes, mas é João. Da presença, do auxílio, da sabedoria do apóstolo João naquele momento. O imperador Domiciano decreta uma das maiores perseguições contra o cristianismo. Não foi a maior, mas foi uma das maiores. E João é finalmente lançado dentro de um caldeirão com óleo fervendo. Quando Satanás pensava que o apóstolo João seria dizimado dentro daquele caldeirão, os inimigos de Deus abrem a panela da caldeira. Eu imagino o apóstolo João saindo de lá de dentro, limpando a sua roupa, e não aconteceu absolutamente nada com ele. Deus administrando, superintendendo a missão da sua igreja aqui na terra. Mas o diabo não desistiu. As portas do inferno ainda lutariam. O que ele fez? Tá bom, você não vai morrer? Então nós vamos dar um jeito de exilar esse velho caquético numa ilha onde ele não tenha influência nenhuma sobre a igreja. Numa ilha onde só são enviados os indigentes, os assassinos, ladrões, escravos. Eu me refiro à ilha de Patmos. E lá estava o Senhor, o ancião João, exilado numa ilha, como eu disse, na época em que a igreja mais precisava do auxílio dele. E Satanás já cantando vitória, pensando, nós conseguimos neutralizar a influência desse velho. Conseguimos, como eu disse no princípio, fazer com que a igreja de Deus perecesse. Talvez fique imaginando o seu povo triste, porque eles precisavam de João. Mas mal sabia Satanás que no meio do ataque do inferno, do Hades, das trevas, Deus levou o apóstolo João, um senhor, retirando ele do meio daquela muvuca, daquele tumulto de perseguição, angústia e sofrimento, e levando João para uma ilha solitária, sozinho, no sossego da ilha, o Espírito Santo se manifestou em João, e João escreveu o livro mais importante para a igreja na época que nós vivemos. Que livro que é esse? O Apocalipse. Ou seja, o diabo pensando que tinha conseguido neutralizar a igreja de Cristo, prendendo João, na realidade ele estava ajudando o apóstolo João a influenciar a igreja, não apenas lá no ano 90, mas em toda a história do cristianismo e inclusive nos dias que nós vivemos. Ele escreveria o livro mais importante para preparar a igreja para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que fantástico. E se nós seguimos analisando a história do cristianismo, esse versículo, acho que eu mexi aqui sem querer, esse versículo que está sendo a base do nosso estudo, ele se cumpria cada vez com maior profundidade. Quando o apóstolo João morreu, ele deixou um discípulo chamado Policarpo. Policarpo viveu do ano 69 até o ano 155, era o bispo da igreja de Esmirna, que é uma das igrejas, inclusive, mencionada em Apocalipse capítulo 2. E Policarpo também seria perseguido. As trevas, o inferno também se levantariam contra Policarpo. Um homem muito, a biografia dele conta que ele era um homem muito dedicado a Deus, um homem muito entregue a Deus. E a história
nos diz que quando Marco Aurélio, imperador romano, também decreta um edito de perseguição contra o povo de Deus, Policarpo, que estava escondido, decide finalmente se entregar. Porque muitos dos irmãos dele, das ovelhas dele, eram perseguidas e eles eram torturados para dizer onde estava Policarpo. Porque eles acreditavam que com o martírio de Policarpo, a igreja seria neutralizada. Policarpo finalmente, depois de uma noite ter um sonho, onde ele dormindo sobre o seu travesseiro, viu que o seu travesseiro pegava fogo, ele entendeu que chegara a hora do seu martírio. E ele se entregou. O interessante é que a história conta que quando os guardas pretorianos de Roma foram enviados para prender a Policarpo, era um homem tão dócil, que ele pediu para os soldados darem a ele pelo menos 1 hora para ele orar, e ele passou 1 hora em oração. Depois que ele se levantou da oração, ele ainda oferecia um banquete para os soldados se alimentarem, e então foi enviado juntamente com eles até Roma. Um senhor. Os soldados ficaram até apiedados de ver como pode um homem desse ser tão perigoso, não é possível, mas eles encaminharam então para Roma. Chegando em Roma, o procônsul que julgaria Policarpo tentou de todas as maneiras fazer com que ele recuasse. E o procônsul disse assim: jura pela sorte de César, arrepende-te, fim aos que rejeitam deuses. Os romanos chamavam os cristãos de ateus, porque eles diziam que como os cristãos acreditavam em um Deus apenas, e eles acreditavam em vários, então eles diziam que os cristãos eram ateus. E aí o procônsul intima a Policarpo: diga, fim aos deuses. Policarpo então responde. Ele olha para aquela multidão de pessoas que estavam ao redor, aponta para eles e diz assim: fim aos ímpios. O procônsul segue na sua tentativa. Jura e soltar-te-ei, insulta a Jesus Cristo. Agora percebam a resposta linda de Policarpo. 86 anos tenho lhe servido, e ele nunca me fez mal nenhum. Como posso agora blasfemar contra o meu rei que me salvou? Olha só, um senhor eu não sei se ele tinha exatamente 86 anos de idade. Ele disse que tinha 86 anos que ele serviu a Jesus Cristo. Se ele começou a servir a Cristo desde que nasceu, ele tinha 86 anos de idade. Nesse momento, o procônsul, tentando intimidar a Policarpo, diz: eu tenho feras à mão, e lançar-te-ei a elas, a menos que mude de ideias. Policarpo respondeu: chame as feras. E o procônsul então disse: farei com que sejas consumido pelo fogo, caso desprezes as feras. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Ameaças-me com um fogo que queima por um momento e logo se extingue. Pois nada sabes do julgamento que virá e do fogo da punição eterna, reservada para todos os perversos. A sorte dele estava lançada. Ele foi enviado para uma arena romana, foi preparado, as estacas foram preparadas, e Policarpo seria queimado. Eles lançaram fogo onde ele se encontrava. A biografia conta, isso é relatado por Eusébio de Cesareia, o pai da igreja cristã, que quando o fogo começou a subir, queridos, sabe quando as velas daqueles navios antigos, aquelas embarcações antigas, eram preenchidas por ventos, e a vela assumia uma forma côncava? A biografia dele conta que o fogo subiu e fez como que uma espécie de um campo de força ao redor de Policarpo. Eu costumo dizer que quando a gente estuda a biografia dos pais da igreja, os primitivos, aquele que não tem fé em Deus chega a duvidar dos milagres que Deus fazia, porque era uma coisa impressionante. Faz como que um campo de força, o fogo não atinge ele, ele está no meio daquela fogueira cantando um hino de louvor e adoração a Deus. Nesse momento o procônsul fica desesperado e diz: acaba logo com esse homem. E a biografia conta que chega um dos soldados, enfia uma espada nele, e Policarpo finalmente morre. Mas quando o diabo pensava que a igreja de Deus foi neutralizada, mal sabia ele que ele estava contribuindo para o crescimento da igreja aqui na terra. Sabe por quê?
Essas histórias se repetiram muitas vezes. Quem gosta de histórias assim, para fortalecer a fé, tem o livro dos Mártires, de John Foxe. Tem o História Heróis da Fé também, um livro muito bom sobre a história dos pais da igreja. Tem outro livro que eu comprei até não faz muito tempo, que se chama Os Mártires do Coliseu. É impressionante, e todas essas experiências faziam, sabe o quê? Quando os cidadãos de Roma viam essas experiências acontecendo nas arenas, no Coliseu, sabe o que acontecia? Centenas, milhares de cidadãos romanos se convertia para o Deus dos cristãos, irmãos. Porque eles ficavam impressionados com o que acontecia. Imagine um leão vindo para cima da pessoa e um leão se comportando como se fosse um cachorrinho dócil. Foram muitas, não foram poucas as experiências como essa de Policarpo. De maneira tal que em alguns poucos anos os cristãos se tornaram quase que a maior população de todo o Império Romano. Na época do famoso imperador Constantino, calcula-se que o cristianismo já era ali cerca da metade dos cidadãos de Roma. Por essa razão, diz a história, que esse imperador, bastante político, se converte, entre aspas, ao cristianismo, a fim de ganhar o apoio dos cristãos, que era metade da população de Roma, e também dos pagãos, que era a outra metade. Então, o que ele faz? Ele, em primeiro lugar, decreta um edito dando liberdade religiosa dentro do território romano, proibindo a perseguição aos cristãos. Vocês acham que isso foi bom? Bom foi, porque a liberdade religiosa nunca será ruim. Mas, infelizmente, no momento em que a igreja se acomodou, no momento em que a igreja deixou de ser perseguida, como diz a palavra do Senhor Jesus, onde as portas do inferno foram por um tempo neutralizadas, o paganismo entrou na igreja. E a coisa ficou feia, feia mesmo. A religião cristã se tornou a religião oficial do Império Romano. E agora a maioria dos imperadores romanos se declaravam cristãos. E começaram a substituir os símbolos do paganismo. O dia de adoração pagão foi transferido para o cristianismo. O Júpiter, que era um deus pagão, foi substituído pela imagem do apóstolo Pedro. E assim, os símbolos do paganismo foram sendo substituídos e adotaram filosofias e imagens cristãs para dar uma ideia de que o cristianismo era favorável a esse tipo de coisa. A religião cristã cresceu, e muito, mas ela cresceu completamente paganizada. Esse é o tempo da história da igreja. Se você analisa as 7 fases da igreja em Apocalipse capítulo 2 e 3, é o tempo da igreja de Pérgamo. E sabe o que a Bíblia diz sobre a igreja de Pérgamo? Que essa igreja habitava exatamente no tempo onde o trono de Satanás foi estabelecido sobre a igreja. Foi um momento muito desafiador. Parecia que as portas do inferno prevaleceram. E não durou pouco tempo. Não durou. Será que o cristianismo estaria sempre condenado ao paganismo? Ou seja, a ideologias pagãs? Será que a verdade que foi lançada por terra, ela ficaria sempre lançada por terra e o cristianismo seria esse cristianismo bruxificado, desenvolvido por Constantino? Apenas esqueci de fazer a leitura de um parágrafo escrito por Dalbiné, que é um historiador da igreja protestante. No seu livro História da Reforma, livro 2, capítulo 1, ele diz exatamente o que vimos até aqui. Deus, que prepara sua obra ao longo das eras, em seu próprio tempo a executa mediante os mais frágeis instrumentos. Alcançar grandes resultados por meio de pequenos instrumentos, esta é a lei de Deus. Essa lei, que prevalece em toda a natureza, também é encontrada na história. Então isso foi uma lei dentro do cristianismo. Pequenos instrumentos, dificuldade, aflição
grandes resultados. Só que ao contrário do que aconteceu no ano 312, com a suposta conversão de Constantino, o grande crescimento foi fruto de apostasia. E a pergunta segue: seguiria isso para sempre? Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24. Aqui nós chegamos no ponto mais importante do nosso estudo. Você precisa sair daqui hoje. Qual é a cidade para onde vocês vão mesmo? Ipiranga. Vocês precisam sair daqui hoje para a cidade de Ipiranga. É um município, um bairro, um município, né? Com isso muito claro. Não existe cristianismo inflamado. Não existe cristianismo com esse senso de missão ardendo no coração, sem o entendimento do que veremos aqui. É muito importante. A igreja precisa ter um propósito muito bem definido. E olha o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 24, verso 21 ao 22 e depois do 29 ao 31. Porque nesse tempo, estamos falando desde a época lá de Constantino, principalmente a partir do ano 538, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de quem, irmãos? Por causa de quem? Você se lembra que eu pedi, quem esteve aqui no primeiro momento do sermão, para você se lembrar muito bem dessa palavra escolhidos? Os escolhidos são a igreja de Deus, certo? Os escolhidos são a igreja de Deus. É a eclésia, os chamados para fora, e o curiacos, os que pertencem ao Senhor. Jesus Cristo diz que nesse tempo da grande tribulação, quando fosse abreviada, por causa da sua igreja, os dias seriam abreviados. Mas quando isso aconteceria? Vamos agora aos sinais. Olha como Deus é tão bom, para nós não ficarmos perdidos na história. Ele nos dá sinais astronômicos para a gente se identificar no tempo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá. É o primeiro sinal astronômico. A lua não dará a sua claridade. O segundo. E o terceiro, as estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Então, ou seja, depois disso tudo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vamos colocar isso um pouquinho mais fácil? Olha a sequência. A sequência é exatamente essa. O Senhor Jesus Cristo disse que haveria uma grande tribulação, que foi posterior à conversão de Constantino. Depois houve um outro imperador romano, que se dizia cristão, chamado Justiniano, e que decretou o bispo de Roma, o Papa de Roma, como cabeça de todas as igrejas e punidor de hereges. Ou seja, todos aqueles que não concordassem com a religião oficial de Roma, que passava a ser o catolicismo romano, todos aqueles que não concordassem deveriam ser perseguidos e martirizados. Quanto tempo isso durou? Segundo Jesus e a profecia, 1260 anos. Depois, essa tribulação, com esse tempo todo, seria abreviada. Depois da tribulação ser abreviada, o sol escureceria, a lua não daria sua claridade, as estrelas cairiam do céu e apareceria a igreja de Deus. Porque os tempos foram abreviados e os sinais astronômicos aconteceram exatamente com o propósito de nós entendermos que o Senhor faria uma purificação daqueles 1260 anos de apostasia, de influência pagã romana. Deus faria uma limpeza naquilo tudo por causa dos escolhidos, o remanescente, a igreja de Deus, o curiacos de Deus. E depois dele preparar o seu povo remanescente, no meio dessa confusão que vimos aí, depois dele preparar, o próximo evento seria a sua segunda vinda. Vamos lá. Aqui eu coloquei um gráfico para nós entendermos isso bem claro. A grande tribulação, ela ocorreu do ano 538, como disse, depois do edito de Justiniano, ao ano 1798. Nós temos aqui então 1260 anos de apostasia, de escravidão, de perseguição, de aflição para o povo de Deus, de neutralização. Mas a profecia dizia que esse tempo seria abreviado. Não é, esse ano que está aqui não é o ano exato da abreviação, mas eu apenas coloco como uma referência,
Porque foi no ano 1776 que um país, aqui na América, só que na América do Norte, declarou a sua independência. Um país que acolheu muitos desses cristãos dos escolhidos da Igreja de Deus que vivia sob perseguição na Europa. Esse país foi o país que recebeu essas pessoas que queriam adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Foi o país sobre o qual eles conseguiram estabelecer o estandarte da liberdade religiosa. O grande desejo no coração desse povo, principalmente os puritanos que vieram lá da Inglaterra e colonizaram essa nação, o desejo deles era uma república sem um rei, logicamente. Ter uma nação sem um rei e uma igreja sem um papa que liderasse a consciência das pessoas. A qual país eu me refiro? Os Estados Unidos da América. Foi no ano 1776 que a perseguição ela foi praticamente abreviada. O mundo já tinha uma outra concepção de liberdade religiosa e a perseguição foi neutralizada antes ainda do ano 1798. Você se lembra o que Jesus disse? Quando a perseguição fosse abreviada, começariam os sinais astronômicos no céu. Apenas 4 anos depois da declaração de independência dos Estados Unidos da América, no ano 1780, o primeiro sinal astronômico aconteceu. E sabe em qual país aconteceu o primeiro sinal astronômico? Nos Estados Unidos. Parece que o Senhor estava chamando a atenção do mundo para aquele lugarzinho ali. Preste atenção aqui. Aqui estão os meus escolhidos, o meu povo. E eu darei uma série de sinais para que vocês entendam o que eu estou planejando. O primeiro sinal foi o escurecimento do sol. Não foi um eclipse. Até hoje esse dia é conhecido como dia escuro, day dark, não tem explicação científica para isso. O sol escureceu de maneira sobrenatural. Diz que às 9 horas da manhã parecia que era às 9 horas da noite, tudo estava escuro. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, leia lá no capítulo 17 do livro Grande Conflito. Tudo escuro. E à noite, daquele mesmo dia, quando o sol se pôs, curiosamente a lua apareceu, mas ela apareceu sem dar brilho nenhum. Como dizia a profecia, no mesmo dia, 2 sinais. Irmãos, eu fico imaginando os protestantes nos Estados Unidos mediante esses sinais. Lendo Mateus capítulo 24, eu acho que as igrejas ficavam abarrotadas de pessoas. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, e quando não bastasse, no ano de 1833, o último sinal astronômico se cumpriu nos céus. A queda das estrelas. O céu dos Estados Unidos da América ficou repleto de, eu não sei se eram exatamente meteoritos, mas eram chuvas de meteoros, estrelas cadentes, não sei o que era. Cobriu o céu dos Estados Unidos. E exatamente no mesmo ano de 1833, um homem que teria uma importância fundamental para essa purificação e limpeza do cristianismo, recebeu as suas credenciais da Igreja Batista para proclamar a mensagem do segundo advento. Exatamente no ano 1833. Sabe quem foi esse homem que nos Estados Unidos recebeu autorização para pregar a mensagem do primeiro anjo? Sabe quem foi? Guilherme Miller. Deus chamou um fazendeiro, um leigo, e disse que ia usá-lo para anunciar uma das mensagens mais importantes do cristianismo, que é aquela que é o combustível do cristianismo. É exatamente essa mensagem que eu disse, sem a qual não existe vida na igreja. Uma igreja que vive sem a perspectiva de que Cristo está próximo de voltar é uma igreja morta. Veja que isso é tão importante que Jesus deixou os discípulos, estou colocando uma aspas aqui, serem enganados por si mesmos, pensando que Jesus ia voltar no tempo deles. O apóstolo Paulo escreveu assim: e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Paulo pensava que ia estar vivo quando Jesus voltasse. Por que Jesus deixava isso? Porque Jesus sabe que uma igreja não tem vida se a razão dessa igreja existir é o desejo de que esse mundo chegue logo ao seu fim e de que ele volte em glória nas nuvens dos céus.
Meus amigos, 1833, a partir dali foram anos de reavivamento profundo nos Estados Unidos. Profundo. Deus começou a levantar pessoas em vários lugares, em diversas regiões. Me desculpe, eu me extrapolei aqui um pouquinho na minha programação do tempo, já estou quase terminando. Mas presta muito atenção. O Senhor, Ele permitiu com que houvesse um reavivamento tremendo nos Estados Unidos. A mensageira de Deus diz que crianças, lá na região de Genebra, foram preparadas por Galsen para pregar o Evangelho, a mesma mensagem de Miller, e quando elas subiam nos bancos das praças para anunciar a mensagem dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, a serva do Senhor diz que a voz dessas crianças se transformavam. Era algo sobrenatural que acontecia. Na Suécia aconteceu a mesma coisa, porque na Suécia eles eram proibidos de pregar. E Deus usou as crianças para pregar a mensagem do segundo advento. Coisas profundas começaram a acontecer. Agora, deixa eu te dar uma informação importante aqui. Satanás sabia o que Deus estava planejando. Eram os seus escolhidos. Eram os escolhidos que iam sair no meio desses sinais ali. O tempo foi abreviado por causa deles. E Satanás sabia disso. E sabe o que ele fez? Eu vou preparar uma contrafação. As portas do inferno se levantaram. Para confundir a cabeça das pessoas. E próximo do ano que surgiriam os escolhidos de Deus, próximo do ano que surgiria a igreja remanescente, Satanás começou a levantar uma série de movimentos nos Estados Unidos da América, muito próximo da cidade de origem dos seus escolhidos. Cito alguns deles aqui para vocês. As batidas misteriosas das irmãs Fox, já ouviram falar? Está no livro Primeiros Escritos. Aconteceu numa cidade que está a mais ou menos 10 quilômetros da região onde foi fundado, onde nasceu o Adventismo do sétimo dia. As batidas misteriosas deram origem ao que nós chamamos de espiritismo moderno. Satanás então começou a preparar, a mexer os seus pauzinhos, a fim de levantar outros movimentos paralelos para confundir o remanescente de Deus. Levantou também o movimento marxista, o comunismo. O livro Manifesto Comunista foi lançado, a sua primeira edição, sabe em qual ano? 1848. Saiu a primeira edição do livro de Marx e Engels. E sabe o que esse livro prega? O ateísmo. O fim da família, da propriedade privada, algo que é respeitado por Deus, defendido por Deus. O movimento ateísta, na sua essência, o diabo levantou naquele ano, próximo do ano. Um outro movimento que surgiu naquela época com muita força foi o darwinismo. O livro mais famoso de Darwin, Origem das Espécies, foi lançado, se eu não me engano, a primeira edição, ou ele começou a escrever, eu acho que é isso, está na nota do livro, no ano de 1844. O movimento dos Mormons, que é exatamente a mesma coisa do espiritismo, surgiu também próximo desse ano. Será que isso era por acaso? Satanás queria confundir a mentalidade das pessoas. Satanás queria enganar a igreja, queria enganar o povo, o próprio mundo. Tanto que até hoje, os estudiosos olham para aquela região dos Estados Unidos e dizem, olha, dessa região aí só surgiu coisa louca. Só surgiram movimentos questionáveis. Mas, queridos, no meio das forças do inferno se levantando contra a igreja, o nosso Deus Todo-Poderoso levantou o seu povo escolhido para anunciar ao mundo a última mensagem de misericórdia, apelando ao coração das pessoas, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Jesus está voltando para preparar um mundo para o segundo advento, para acender no coração das pessoas a chama de que em breve o nosso Salvador voltará nas nuvens dos céus. E essa igreja que foi levantada no ano de 1844 é a igreja adventista do sétimo dia. Sem sombra de dúvidas.
é a única igreja que Deus levantou com esse propósito solene de restaurar tudo aquilo que o diabo pisoteou durante 1260 anos. Sabe, eu quero esclarecer uma coisa aqui apenas. Nós não cremos que a igreja adventista do sétimo dia é a única que salva, em absoluto. Nós cremos que o povo de Deus está espalhado pelas mais diversas denominações e que a salvação está presente em todas as igrejas. Mas nós acreditamos que esse povo que está aí, está um pouquinho escuro, você não consegue enxergar, né? É um povo que, diferente de todos os outros, detém a missão e a mensagem mais solene que já foi entregue a mortais no planeta Terra. Não é o único povo que salva, mas é o único povo que tem essa mensagem especial. Sabe por que eu pedi para você prestar bastante atenção no termo escolhidos? Por causa de Mateus 24 e por causa desse texto aqui. Olha que texto fantástico. Os adventistas do sétimo dia foram o quê? Vamos dizer isso com mais força. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar. Olha o Curiacos aqui aparecendo. Um povo exclusivo, um povo que pertence a Ele. E para que isso acontecesse, o que Deus fez? A eclésia separou esse povo do mundo. Era o remanescente. Com a grande talhadeira da verdade, Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira, na última obra de salvação. O maior tesouro da verdade, queridos, eu leio isso daqui de verdade que eu me emociono. Em espanhol diz assim: a maior soma de verdades já confiada a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já confiou aos homens, foram confiadas a esse povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Eu não sei se você consegue compreender o que significa ser batizado nessa igreja. Meus queridos, a igreja adventista do sétimo dia, assim como a igreja cristã, ela nasceu sobre um tremendo sacrifício e uma aparente impossibilidade de que essa igreja se tornasse o que se tornou. Sabe quantos foram os fundadores da igreja adventista? Do sétimo dia, não do movimento adventista. Sabe quantos foram? Deixa eu ver se vai. Está escuro, aqui não está aparecendo por causa da iluminação. Mas o nome vocês conseguem ler ali. Foram 3 fundadores. 3 pessoas principais: Tiago White, José Bates e Ellen White. Essas 3 pessoas eram extremamente pobres. José Bates era o único rico, mas ele ficou pobre, miserável, porque ele investiu tudo o que ele tinha na mensagem do segundo advento. Tudo, antes da grande decepção. Ele colocou tudo, ele era um capitão, um homem muito inteligente, e ele investiu tudo o que ele tinha, tudo. E ele ficou pobre. Então era impossível olharmos aqui 3 pessoas, como dariam origem a sanatórios, hospitais, colégios, indústrias alimentícias, igrejas. Como seria possível que 3 pessoas dessem origem a isso tudo? A única coisa que eu creio é que há um Deus sobre essa igreja. Há um Deus sobre essa igreja. Porque foram muitos os que duvidaram das profecias de Ellen White, quando ela comparou esse movimento com o nascer do sol, dizendo que ele começaria fraco, mas com o passar do tempo, ele iluminaria toda a terra com a glória de Deus. Quem via isso dizia que ela era uma jovem esquizofrênica. Não foram poucos os que diziam que as visões dela eram fruto de hipnose, de esquizofrenia ou de mesmerismo. Não foram poucos. Mas o fato dessa igreja estar aqui até hoje, mesmo enfrentando tantas dificuldades, lutas, sofrimentos, dissidência e ataques ferozes do inferno, eu volto a dizer para você que as portas do inferno não prevaleceram e não prevalecerão sobre ela, em nome do Senhor Jesus. É maravilhoso fazermos parte dessa história, irmãos. Sabe, Andrews, que foi o primeiro missionário, e aqui eu conto para você ser estimulado para essa missão que você hoje está sendo enviado.
Andrews, o primeiro missionário oficial enviado por essa igreja ao exterior, lá na Basileia, na Europa. A igreja não tinha dinheiro para comprar as passagens dele. Sabe o que esse homem fez? Ele vendeu a sua casa, comprou a passagem para sua filhinha e para o seu filhinho, e ele gastou as economias dele para bancar essa viagem e ajudar a igreja adventista a crescer na Europa. Foram muitos sacrifícios. Olha, chega a ser engraçado, a gente ri de tristeza, na verdade, quando você vê Ellen White descrevendo a situação dela e do marido. Ela diz que certa vez o marido dela comprou mobílias para casa, eram 6 cadeiras, e ela diz que não tinha uma que era igual a outra. As 6 eram diferentes, porque eles não tinham dinheiro, eles compravam móveis usados, era o que tinha. Ela conta que uma das roupas que ele utilizava tinha tanto remendo que já não tinha mais onde emendar a roupa dele. No meio da pobreza, do sacrifício, da miséria, do sofrimento, nasceu todo esse conforto que nós temos hoje. Graças a Deus. Mas, queridos, não deixe esse conforto matar o espírito de sacrifício na vida da igreja. Sabe, nós celebramos hoje mais de 170 anos de história da igreja adventista. E embora cada ano seja um ano de aniversário, eu vejo isso de verdade como, de certa forma, uma derrota. Ou um impedimento de que nós ainda não cumprimos a nossa missão. Na verdade, a gente tem que torcer para que os nossos aniversários aqui na terra terminem. E isso vai terminar quando a nossa igreja cumprir essa missão, a sua missão. Eu quero que Jesus Cristo volte logo. Você quer que Jesus volte logo?